Gênero e sexo são a mesma coisa? Parece uma pergunta simples, mas a resposta é bem mais complexa. E é uma confusão que está por toda parte. Então, para entender isso a fundo, vamos mergulhar direto nas fontes que destrincham essa ideia. Pois é, a gente está falando de uma confusão que aparece, olha, em todo lugar. Na conversa do dia a dia, em formulários que a gente preenche e até, acredite, em documentos oficiais. Para a gente conseguir responder essa pergunta, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos diferenciar gênero e sexo. Depois, vamos ver como essa distinção se perde na prática. Dar uma olhada no que acontece numa sala de aula. Entender por que essas ideias são tão fortes. Analisar o impacto disso na ciência e, por fim, pensar no futuro. Então, vamos lá. Para começar, a gente precisa colocar os pingos nos is. O que, afinal, separa esses dois conceitos? Olha que interessante. O conceito de gênero, como a gente entende hoje, tem uma história. Ele não surgiu do nada. Lá nos anos 50, o termo começou a ser usado na sexologia para falar de identidade. Mas foi nos anos 70 que a coisa mudou de figura, quando a teoria feminista adotou o termo para fazer uma distinção super importante entre o que é biologia e o que é cultura. E aqui está o pulo do gato. A distinção é a seguinte. De um lado, a gente tem o sexo, que é a parte biológica, cromossomos, anatomia, fisiologia. Do outro lado, a gente tem o gênero, que é a construção cultural. São os papéis, os comportamentos, as identidades que a sociedade define como masculino ou feminino. Ok, parece claro, né? Biologia de um lado, cultura do outro. Mas e quando essa diferença se perde no meio do caminho? Aí a coisa complica e as consequências aparecem no mundo real, principalmente nas políticas públicas. Olha só este caso. É um trecho de um Plano Nacional de Educação aqui do Brasil. O texto diz que a distribuição de matrículas por gênero está equilibrada, quase meio a meio. Mas, se a gente para pensar, o que eles estão medindo aí é gênero ou é sexo? Eles estão só contando corpos de meninos e meninas. E é aí que mora o perigo da confusão. Porque, veja bem, ter a mesma quantidade de meninos e meninas numa escola, isso é paridade de sexo. Mas não garante, de jeito nenhum, que existe equidade de gênero. Não diz nada sobre os estereótipos e preconceitos sobre o que meninos e meninas podem ou não fazer. E essa confusão não fica só no papel, em documentos oficiais. Ela desce para o chão da escola, para o dia a dia da sala de aula. Imagina uma sala de pré-escola. Uma pesquisadora foi observar o que acontecia ali. E o que ela viu? Bom, as coisas eram bem divididas. Tinha uma caixa de brinquedos só para meninos, com carrinhos e super-heróis, e outra caixa só para meninas, com bonecas e coisas de cozinha. Na hora do recreio, é a mesma coisa. Os meninos iam jogar bola e as meninas ficavam na areia, brincando de panelinha. Quando perguntaram para a professora por que era assim, a resposta dela foi bem reveladora. Ela disse: "Eu respeito as preferências naturais de cada criança." Ou seja, na cabeça dela, a escolha por carrinho ou boneca não é algo aprendido, é natural, quase um instinto que já nasce com a pessoa. Isso levanta uma pergunta fundamental, né? Por que essas ideias de que algo é coisa de menino ou coisa de menina são tão fortes? Porque elas parecem tão naturais a ponto de resistirem a qualquer debate. Bom, a sociologia tem uma palavra para isso: hábitos. É um conceito do pensador Pierre Bourdieu. Basicamente, o hábitos é como a estrutura da sociedade se inscreve no nosso corpo. As regras sociais viram parte de nós, moldando o que a gente pensa e faz de um jeito que parece instintivo. E como isso acontece? Não é da noite para o dia. É um processo que começa quando a gente nasce. A família, a escola, a mídia, tudo vai nos ensinando de forma contínua o que é esperado de nós. Com o tempo, essas regras externas viram os nossos princípios internos. A gente nem percebe mais. Ok, então esse tal de hábitos explica a caixa de brinquedos na pré-escola. Mas o efeito disso vai muito, muito além. Ele é tão poderoso que chega a moldar áreas inteiras do conhecimento, como a própria ciência. Para ter uma ideia do tamanho do impacto, vamos pegar o prêmio mais importante da ciência, ou o Nobel. De 1901 a 2007, um período de mais de 100 anos, quantas mulheres será que ganharam o Nobel de Física? O número é 2. Apenas 2. E não é um caso isolado da física, não. Se a gente olhar para outras áreas, o padrão se repete. Em química, foram 3 mulheres. Em medicina, 7. São números muito, muito baixos para um período tão longo.
A desproporção é gritante. E para ninguém achar que isso é só história antiga ou coisa de fora, vamos olhar para dados do Brasil, de prêmios científicos importantes e recentes. A proporção é chocante. Num prêmio, 93 homens para 7 mulheres. Em outro, 56 para 6. E num terceiro, 38 homens para apenas uma mulher. Claramente é um padrão que continua. E por que isso acontece? Voltando à ideia do hábitos, a teoria explica que o próprio sistema define o que é ser excelente, usando características que a nossa cultura associa ao masculino. O resultado? Muitas vezes, a exclusão nem precisa ser dita em voz alta. A pessoa simplesmente sente que aquele lugar não é para ela e se auto-exclui. Certo. Depois de todo esse caminho, desde a sala de aula até o prêmio Nobel, qual é a grande lição? O que a gente tira de tudo isso ao entender o gênero não como biologia, mas como uma construção social? A reflexão final que as fontes nos trazem é poderosa. Se o gênero é uma criação social, e se essa criação, historicamente, gerou tanta desigualdade, o que aconteceria se a gente usasse o nosso poder de criar para construir algo diferente? Se fomos nós que construímos assim, talvez a gente também possa construir de outro jeito.